Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao ILEA, aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem, bem-vindos de volta. Estamos iniciando hoje, então, juntamente com o Colégio de Aplicação, o ciclo de palestras Pensar a Escola Hoje. É um ciclo que se inicia hoje, temos mais, além de hoje, 3 encontros. Hoje, a palestra se intitula Educação para a Democracia, a formação de leitores e cidadania. Depois, no dia 9 de agosto, pesquisa na educação básica, a escola como campo. Dia 13 de setembro, formação docente para além da licenciatura, o Colégio de Aplicação na Educação Continuada. E a última, no dia 11 de outubro, novos currículos, iniciação científica na escola básica. Então, hoje nós temos como as nossas palestrantes as professoras Caroline Becker, Daniela Fracasso e Carla Meiners. Acertei. A professora Carla Meiners possui graduação em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela URGS e doutorado em Educação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é atualmente docente do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação também da Faculdade de Educação da URGS. Tem experiência na área de educação, como professora, extensionista e pesquisadora, com ênfase no ensino de História. É autora, entre outros, de 2 livros, Adolescentes no Pátio, Outra Maneira de Viver a Escola, e Histórias da Comunidade Quilombola do Limoeiro, esse do ano passado. A professora Daniela Fracasso, que vai ser a nossa segunda palestrante, é licenciada em Música, mestra em Música, Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora na área de Educação Musical do Colégio de Aplicação, desde 2011. Atualmente coordena a Educação de Jovens Adultos no Colégio de Aplicação, acredito eu. E é integrante do grupo de pesquisa em Música e Escola e direciona os estudos principalmente ao ensino de música na educação básica, com ênfase na educação de jovens adultos. E por último, a nossa última palestrante de hoje, antes da discussão, é a professora Caroline Becker, que atua como professora de língua portuguesa e literatura no Colégio de Aplicação. É licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com habilitação em Português e Literaturas da Língua Portuguesa. Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC-RS, e doutora em Teoria da Literatura, também pela PUC. E em 2018 ela iniciou um projeto de pesquisa intitulado Projetos de Leitura. O livro é um convite, Projetos de Leitura e Formação de Leitores na Educação Básica. Então, eu acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, e aí, na sequência, nós fazemos depois, ao final das 3, uma discussão. Boa tarde a todas e a todos. Dizer que eu estou um pouquinho nervosa, mas espero que aos poucos eu vou também me soltando, assim, e me sentindo em comunidade com vocês, com o Colégio de Aplicação e todos os colegas aqui da universidade e de fora da universidade, né? Eu coloquei para mim um desafio de centrar um pouquinho no que eu vinha conversando com o Joselito quando me fez esse convite, assim, pensar a educação das relações étnico-raciais, nos desafios que isso representa para a universidade enquanto formação docente, mas também para a escola básica, né? O Colégio de Aplicação fica na nossa universidade, mas é uma unidade de escola básica. Então, eu também
Durante muitos anos trabalhei não no colégio de aplicação, infelizmente. Às vezes penso, será que não dá para fazer sair da FACED e ficar um tempo no colégio de aplicação? Tem que ir na Progesp perguntar, porque realmente quero dizer que admiro e tenho meu coração também nessa escola, onde eu já atuei com o PIBID, tenho vários com o LIST, né? E tenho vários colegas de várias áreas, até da biologia, assim, que realmente moram no meu coração. Admiro muito o trabalho de vocês. E eu queria um pouco, então, começar falando do que eu entendo por esse hoje, né? E dizer também que eu coloquei meu nome junto ao Colégio de Aplicação por esse pertencimento que, de alguma forma, eu sinto, né? E coloquei do lado do meu nome, acho que a gente vai, ao longo da vida, reforçando algumas coisas. Atualmente, eu tenho me dedicado bastante ao NEAB da URGS, né? Que é um núcleo que a gente está tentando tornar ele mais forte, mais reconhecido, né? Então, acho que é importante também, se vocês já ouviram falar, né, que também é um programa, né, da universidade, está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, mas ele é um programa que abarca toda a discussão sobre a questão étnico-racial. Então, núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? E acho que é importante a gente também, como universidade, pensar nisso e se colocar. Ele é aberto a qualquer um de nós que queira reforçar. Então, pensar a escola hoje, vamos ver. Eu gostaria de pensar a escola hoje. Tu clica para mim? Posso? Ah, eu posso. Eu sou das antigas, só aqui, tá. Primeiro dizendo que nós temos aqui no Colégio de Aplicação um monte de gente. Eu coloquei o nome da Tanise, poderia colocar o nome de colegas da área de ensino de história. Vocês viram que minha produção e minha graduação na área de ensino de história, mas acho que não ficaria bem, né? Ficar batendo palmas para quem já é da minha área. Enfim, acho que tem vários colegas do ensino de história no Colégio de Aplicação que merecem palmas, mas eu lembrei assim, vamos lembrar e homenagear as crianças, os jovens e os adultos que estão nessa escola, lembrando, por exemplo, que em 2017, né, a professora Tanise e a turma da professora Tanise ganhou o prêmio de ações afirmativas, né, da querida, né, Luísa Bairros, né, uma homenagem, o prêmio tem o nome dela, né, mas é uma pessoa super importante nessa discussão da educação das relações étnico-raciais. Então, lembrar isso, dar os parabéns e dizer que muitas coisas eu aprendi esse ano, especialmente no curso de extensão Territórios Negros. A gente teve a presença das crianças da turma, que a Tanise esse ano está trabalhando, né? E foi assim, gente, o que aquelas crianças disseram no curso de extensão para os cursistas. Teve um momento que eu e a minha colega dissemos, a Gladys Cash, tem coisas que vocês sabem que professores com doutorado e pós-doutorado não sabem, especialmente na discussão sobre branquitude, né, que eles já alcançaram ali nos anos iniciais. Então, acho que é importante começar reforçando isso. E também, ultimamente, eu tenho lido e conhecido um estudante, né, então, homenagear a professora, e daí aqui não é a professora Tanise, mas é também a professora Tanise, mas todos vocês, né, dizer que nesse contexto de desconfiança com o professor que a gente vive, né, eu acho que é importante a gente ver as maravilhas que uma e todos, ou a maioria de nós, fazemos, né. Então, essa é a homenagem. E a segunda, o José Faleiro, antes eu perguntei quem é professor do José Faleiro, que é da EJA, né. Eu conheci ele há pouco, né? Conheci através de uma doutoranda lá do programa de pós-graduação. Não conheço ele pessoalmente, mas desejo muito e tenho acompanhado algumas coisas que ele escreve. Assim, eu não tenho Facebook, mas eu acabo recebendo de pessoas, olha só que bacana isso, né? Então, eu queria ler, peço perdão se tiver alguma palavra que dele, assim. Eu mesma não vou ler, porque eu não sou muito afeita a algumas palavras, mas eu vou ler. Isso ele postou no dia 29 de junho, talvez alguns de vocês conheçam, né? E é uma homenagem também para dizer parabéns, jovens, né, pensantes do Colégio de Aplicação. Tudo isso porque eu fiquei desafiada a pensar o que é o hoje, né?
Pensar a escola hoje, parece que hoje tem alguma coisa muito diferente de ontem. A gente, como historiador, tem essa coisa da temporalidade. Então, o que, que é hoje? E eu acho que o José Faleiro ajuda a pensar e problematizar e complexificar. Um dia de manhã cedo, esperando o bonde para ir trampar, na parada aqui perto da Baia, ele mora na Lomba do Pinheiro, eu olhei para trás e vi que tinha uma viatura da polícia estacionada na vilinha. Daqui a pouco, 2 brigadianos saíram de uma casa, trazendo lá de dentro um mano meu algemado. E não estou usando o termo mano à toa. O cara que estava sendo preso era meu bruxo, na antiga. Altos papos com ele, na época em que eu queimava um. Eu é o José Faleiro, tá? Tá sendo filmado aqui. Os brigadianos abriram a porta de trás da viatura e colocaram ele lá dentro, deitado no banco, mas com os pés para fora do carro. Aí ficou um segurando os pés dele e o outro ficou batendo a porta. Ficaram fazendo isso um bom tempo, batendo a porta do carro com toda a força, várias e várias vezes. O que impedia a porta de fechar eram as canelas do meu bruxo. Agora, todo mundo acha um absurdo esse governo, porque, entre outras idiotices e demonstrações de mau caratismo, o presidente já se declarou favorável à tortura. É claro que é uma merda um cara ser um imbecil bastante para pensar assim em pleno século XXI. Sobretudo se o cara em questão for o presidente. Mas eu acho importante salientar que na periferia a barbárie é coisa antiga. Abuso de poder, um tapa na cara aqui, um bico ali, um tiro na mão acolá, espancamento sério, já até faz parte do protocolo. Vem logo após a voz de prisão. E se for só espancamento, o malandro está de lucro. Depois, com sorte, se não vier o morto por reagir à prisão. Vem a cadeia lotada, o rango azedo, a tuberculose. Às vezes, depois de uns meses ou de uns anos, descobrem que o cara, na verdade, nem tinha feito nada. A prisão foi um engano. Mas isso é detalhezinho besta, e fica tudo por isso mesmo. Então, quando eu vejo a classe média progressista toda indignada com o tal do presidente que se declarou favorável à tortura, quando eu vejo toda essa mobilização antigoverno, quando eu vejo essas manifestações na esquina democrática, olha, por mais que eu me identifique com as ideias e tudo mais, não posso deixar de me perguntar, onde diabos andava essa gente esses anos todos? A impressão que dá é que a tortura... a impressão que dá é que apenas sussurrar tortura no ouvido da classe média sensata já é motivo maior de mobilização do que a tortura efetivamente praticada nas periferias deste país. Todo santo dia. Impossível não lembrar o que diz o Marcelino em Da Paz. Marcelino Freire é um poeta, acho que a Carolina conhece, né? Muito bacana também. Agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Então, esqueço que é eu que estou com... Então, esse texto do José Faleiro e também a presença das crianças que brindaram há pouco, das crianças do Colégio de Aplicação, junto com a professora Tanise, no nosso curso, né? Me faz pensar o que nos ocorre hoje, né? Eu não vou falar muito, acho que cada coração deve ter sentido alguma coisa, né? Nas palavras desse aluno de vocês, desse aluno nosso, né? Então, o que nos ocorre hoje, talvez não seja só de hoje, talvez, para mim, a questão da educação das relações étnico-raciais é se olhar para as nossas relações cotidianas a partir do convencimento de que vivemos relações tensas a partir de uma sociedade racista e racializada. E que, enquanto a gente não se comprometer com um projeto, e daí a educação ela é estratégica nesse sentido, um projeto de transformação dessa sociedade que passa pela equidade racial, também social, mas nós aqui vamos falar da questão racial, né? Então, esse é o pensar a escola hoje, a partir da educação das relações étnico-raciais,
tem para mim essa cor, tá? A ERER, então, vou falar um pouquinho. A ERER é o apelido, para a gente não ficar todo o tempo falando de educação, das relações étnico-raciais, vou falar de ERER, ou o que deveria ser, de fato, educação antirracista. Conversando com a Petronília Silva, que vai estar aqui, né, no evento de vocês, a nossa guru, ela sempre diz, uma vez eu perguntei, por que colocaram esse nome, assim, que é um título de nobreza, né, educação das relações, e não educação antirracista, né? E ela disse, naquele contexto, falar educação antirracista precisava do que a gente ainda está fazendo, desse convencimento, inclusive entre intelectuais e políticos responsáveis pelas discussões públicas, de que o país é racista. Então, como nem essa elite intelectual e política, mesmo avançada, tem condições de enfrentar a questão racista, se optou por educação das relações, que daí fica bem bonito, assim, relações étnico-raciais, vamos combinar que é bem diferente de educação antirracista. É diferente no nome, simbolicamente, mas é a mesma coisa. Então, a gente pode falar ERER ou educação antirracista, que tem o mesmo sentido. E, sobretudo, não é um tema para a gente falar. É, de fato, um projeto de sociedade para o Brasil, um projeto cuja estratégia central é a descolonização dos currículos, cuja estratégia é transformar o currículo, impor ao currículo temas que até então não estavam dados, temas como a história da África, história e cultura africana e afro-brasileira, história e cultura indígena. Esses temas, então, alguns dizem invisibilizados, outros dizem visibilizados perversamente, porque quem não passou por uma aula de história sem ter visto africanos, negros sendo chicoteados? Então, isso não pode ser invisibilização, isso é visibilização perversa. Olhar sempre para o sujeito como vítima, negativamente. E a criança que estuda assim, certamente, independente da sua cor de pele, não vai querer ser vinculada àquela história. Então, é melhor olhar para a foto de um branco, mesmo que pobre, catando lixo, do que um negro sendo chicoteado. Então, invisibilizado ou visibilizado perversamente. Mas a ideia da ERER é trazer para o currículo e trazer, não apenas trazer, né? Numa pesquisa que eu fiz no ensino de história, vários professores diziam isso, eu não preciso trabalhar essa legislação, porque eu sempre dou aula de escravidão. Então, não é continuar falando é falar positivamente. Falar dos agenciamentos, tanto de indígenas quanto de negros, né, nos currículos. Vejam que isso é estratégia, né? Então, tu traz uma questão que existia ou não existia, né, nos currículos, mas a grande estratégia é contar essa história e positivar essa história, né? Portanto, isso é descolonizar os currículos. Outra coisa que eu acho importante reforçar, a ERER, então, ela tem essa dimensão conteudista, digamos assim, né? O conteúdo como estratégia, mas ela tem uma dimensão relacional. Todos nós, educadores da educação infantil à educação superior, somos responsáveis por administrar relações sociais e, nesse caso aqui, raciais. Do ponto de vista de surgir numa turma que está sob a minha mediação e coordenação pedagógica, uma piada, né, ou que agora o Almeida, Adilson Almeida, né, lançou recentemente o livro Racismo Recreativo, né, que ele faz uma discussão teórica sobre isso, né. E o princípio é a piada é uma piada quando todo mundo se diverte. Não quer dizer que todo mundo ria, né? Mas todo mundo se diverte. Então, se a piada machuca um e o outro se diverte, é racismo recreativo. Enfim, desculpa
a gente abre, às vezes, um link. Mas eu queria reforçar, então, que tem essa dimensão relacional que é tão fundamental quanto. Tá? E ela está bem descrita nas diretrizes e no Plano Nacional de Implementação da ERER. Então, o professor é obrigado a trabalhar esses conteúdos e é obrigado também a administrar as relações que se estabelecem na sala de aula ou fora dela, né? Porque sabemos que todos nós educamos numa escola. Então, nas relações, inclusive, com a moça que serve ou limpa a nossa escola, com quem nos recebe na entrada da escola, enfim, administrar tudo isso e reconhecer que todos, especialmente quando se tratam de negros e indígenas, têm que ser valorizados nos seus aportes, né? É uma política e um termo genuinamente brasileiro. Isso tem muito a ver com discussão de descolonização, de descolonialidade, né? É um termo que só existe como política e como ação aqui no Brasil. Então, acho que é uma coisa também que a gente tem que se orgulhar. Eu trouxe como grande referência a Nilma Lino Gomes, já esteve aqui na URGS 2 vezes, né, na aula inaugural de toda a universidade este ano e o ano passado na aula inaugural do PPG Edu. Então, não é um tema de estudos, é uma ação afirmativa no campo do currículo, prescrito, porque é obrigatório, e praticado, porque é o que a gente tem que fazer. O que é uma ação afirmativa? Ela está de acordo com as políticas e os acordos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro para reparar crimes. Nosso Estado, assim como vários outros estados, precisam reparar crimes. Qual é o principal crime que a gente está reparando aqui? Assim como o José Faleiro falou ali do crime da tortura, nesse caso aqui são os crimes de lesa humanidade já reconhecidos pela ONU, no caso do tráfico e da escravização de povos africanos e povos originários daqui. Então, não é só uma obrigação legal, faz parte de uma ação de reparação. E calar-se ou silenciar-se diante disso, ou tornar isso uma semana de consciência negra, ou um momento de pensar disso, ou um tema de estudo no meu plano, aí é ótimo, é maravilhoso, mas ainda não é a estratégia pensada para isso. A Nilma Lino Gomes, então, diz que ERER significa reconhecer e tornar credíveis os saberes produzidos, articulados e sistematizados pelo movimento negro para a prática e para o pensamento educacional. Então, isso é muito importante, gente. Toda essa discussão da educação antirracista não caiu do céu e não nasceu no seio da escola e nem da universidade. Ela é herança e nós temos que ser gratos dia a dia às lutas dos ancestrais, né, dos povos indígenas e da diáspora africana no Brasil. Então, esses temas, e eu estar aqui nesse momento falando disso, é graças à luta, né, dessas pessoas para que entrassem também as suas histórias nos nossos currículos. Portanto, o movimento social aqui vai ser entendido como ator político, que tem saberes, que tem epistemologias, né? Há um grupo de pensadores chamando de epistemologias do Sul, né? Que faz emergir pedagogias. Então, a gente vai descobrindo aí a ERER como uma possibilidade de pedagogia, mas tem a pedagoginga, a pedagogia da encruzilhada. Só para botar uns nomes assim para vocês botarem no Google, né? Porque muita coisa, a pedagogia griot, né, que tensiona a própria forma da tradição da pedagogia de entender o que seja mesmo ensinar ou estabelecer uma relação de aprendizagem e ensino. Isso também o movimento social tensiona as ciências e os conhecimentos científicos, portanto, ele desestabiliza. Né? Eu trago esse aluno, né, do colégio de aplicação, porque ler o que ele escreve me desestabiliza, me faz querer pensar, estudar e ser outra professora. Então, isso que vem do movimento, e ele também é articulado com movimentos, né, nos desestabiliza, nos faz conhecer e construir novos conhecimentos. Eu acho que aqui, eu acho que eu devo ter 1 minuto, né,
trouxe um pouquinho assim, como eu me desestabilizo, né? Mas na verdade eu queria trazer algumas questões assim bem da escola, né? Isso aqui é um trabalho de TCC com crianças de uma escola pública estadual que foram convidadas a se desenharem, tá? E quando a gente começou a analisar os dados, as crianças negras se desenhavam brancas. E aí eu disse, vamos voltar e conversar com essas crianças para ver o que está acontecendo, porque isso tudo tem a ver com essa discussão das relações, né? As crianças, todos nós crescemos sem pensar a nossa identidade racial, né? Eu antes coloquei, né? O que me destabiliza? Minha brancura, né? Eu começo a me pensar como branca e todos os privilégios que eu tenho em relação a isso, e como eu educo meu filho, e como eu me relaciono com pessoas brancas e negras, né? Então, a gente tem que começar a tratar disso, assim. Quando um menino lá da turma da Tanise, que é um menino branco, quantos anos tem? Gustavo, né? Que falou. Ele falou, um menino branco, eu sou branco, mas agora eu estou entendendo, né? Quantos privilégios. Um guri de 8 anos já entendendo o que significa ser branco, os privilégios e a solidariedade que ele deve se empenhar. Para entender que ele disse, se eu for numa entrevista, imagina, um guri de 9 anos já indo para uma entrevista de trabalho, se eu for para uma entrevista de trabalho, eu sei que a minha cor, se eu tiver que competir com a Daphne, acho que era, a menina negra, talvez eles vão me escolher só porque eu sou branco. Olha, gente, isso é um saber, poder pensar isso. E aí, hoje de manhã eu estava no TCC e a gente estava discutindo que no Brasil, quem declara racialmente a criança e o jovem, vocês sabem quem é? É o adulto, né? Até os 16 anos é o adulto. Assim. Então, só mais um exemplo. O meu filho tem 13 anos, ele foi tomar uma vacina HPV, né? E no posto de saúde, a mulher olhou para ele, é meu filho do coração e tem o fenótipo afro, né? Aí ela olhou para nós dois e disse assim, cor, raça. Daí eu olhei para ele olhou para mim. E ao mesmo tempo ele disse pardo e eu disse preto. Aí ele disse, mas mãe, olha aqui. Ele já tinha feito essa conversa com a gente na escola, né? E aí, depois a gente voltou conversando sobre isso. Eu disse, que para mim, preto e pardo é a mesma coisa, é maravilhoso, né? Tem uma história de porquê preto e pardo, que é uma história racista, né? Enfim, tá, mas fechando o link. Só para dizer, a gente foi conversar com as crianças, e olha o que as crianças dizem. Ela se desenhou cor branca, né? E aí, quando a gente perguntou, ela disse, não, eu sou marrom, mas achei que ia ficar mais bonitinho. Então, eu me pinto de outra cor porque eu não me acho bonita. Como é que a gente, como educador, não vai tratar disso? A gente é obrigado a tratar disso. Então, tem autores aí que falam da questão da pedagogia da beleza, da questão da autoestima. A figura 2 também, o menino diz, pintei para branco, cor de pele. Eu gosto de pintar assim porque é uma cor bonita, mas eu sou moreno. Quer dizer, a cor é bonita, mas eu sei que a minha cor não é. Então, quando um professor trabalha essa questão da beleza, né, de que não existe cor de pele, enfim, ele está trabalhando essa educação antirracista e ele está construindo uma perspectiva nova, tanto para o sujeito quanto para a sociedade. Aí também, olha que interessante, sou eu mais ou menos. Né? Quando a gente pergunta, olha para a tua pele, olha o desenho que tu fez, é tu? Sou eu mais ou menos, me pintei cor de pele. Né? Então, o sofrimento que está aí, enfim. Também, não vou, acho que acabou o meu tempo, né? Então, tá. Posso seguir? Tá, então, só... aqui, acho que eles tinham lido aquele O Cabelo de Lelê, né? E também, primeiro a professora leu sem mostrar o livro, né? Então as crianças não sabiam como é que era a Lelê, mas o livro fala dos crespos e tal. Aí quando as crianças tinham que desenhar, olha como ficou a Lelê, não sei se vocês
Quem conhece o cabelo da Lelê? Senão eu falo... Tá. Quem não conhece, a Lelê é cabelo crespo, uma negra linda, né? Uma criança. E toda a história do cabelo da Lelê é como cuidar aquele cabelo maravilhoso, né? Então, lê e não fala que a criança, que a personagem é negra. Daí as crianças desenham assim. Aí a gente pergunta, por que eu vejo mais... Por que tu desenhou a Lelê assim? E às vezes até depois de ver a Lelê no livro, né? Então, por que tu desenhou? Ah, porque eu vejo mais desenho assim que essas bonecas são bonitas, né? Que nem... Então, olha a importância de trazer uma boneca negra para a sala de aula, olha a importância de trazer para o livro didático, para as referências de beleza e de mulheres, de bonecas, essa coisa, né? Então, ela tinha o cabelo bonito, daí o desenho do cabelo bonito não é o descrito no livro. Então, vejam como isso já está... Eu não sou da psicologia, mas introjetado, né? Não sei se no inconsciente, mas muito introjetado na cultura da gente, o que é essa beleza, o que é esse estereótipo da padronização nos desenhos e brinquedos, né? Então, a escola como instituição, a universidade como instituição social, ela vai ser sempre interpelada pela produção dessa cultura racista. E cabe a nós interditar ou não nas nossas práticas, essa cultura, né? E o que a ERER faz é obrigar a gente, né, a se colocar diante disso. O que a ERER faz por causa das pressões do movimento social. Por que a ERER não caiu ainda hoje? Por que o artigo 26A e essas leis não caíram ainda hoje? Porque a sociedade é tão racista que não é preciso... desobrigar algo que a maioria das pessoas não se coloca como obrigação. Então, isso em todos os espaços, né? Se a gente for, inclusive, interpelado, porque o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que está fazendo uma auditoria pública. Algumas pessoas dizem, o problema é que não tem fiscalização. O Rio Grande do Sul teve já uma primeira auditoria, que é exemplo para todo o Brasil. O Tribunal de Contas do Estado foi em todos os municípios, e também na Secretaria Estadual, não foi nas escolas particulares. E auditou. E essa auditoria fez mostrar que a maioria dos municípios conseguiu responder que está praticando a educação das relações étnico-raciais. E como que os municípios responderam? Em novembro, nós fazemos 5 horas de um seminário na formação para professores. Fazemos uma semana de consciência negra. Então, isso está se tornando o cumprimento da lei. Daí não precisa tirar a lei fora. Embora o presidente diga que indígena, quilombola, né, tudo, enfim, que ele publica, não vou repetir porque vocês sabem, né, não é preciso retirar uma lei que, de fato, poucas pessoas cumprem. Quem cumpre são pessoas que já têm uma afeição a essa causa, né, ou que politicamente, pela inserção com algum movimento social, se dedicam a isso. Mas não é uma estratégia para transformar uma sociedade, não pode depender da afeição apenas de alguns indivíduos, né? Ela precisa também dos gestores, né? Os gestores, os coordenadores, as luzes aqui não são só sobre os professores, né? A ERER não está nos ombros dos professores, ela está, sobretudo, nos ombros dos gestores, dos colégios e da universidade, nesse caso, né? Enfim, acho que é isso. Eu vou só sugerir, acho que nós não vamos assistir, mas tem um vídeo que se chama... é um vídeo de alguns minutinhos para dizer do que a gente está reparando, do crime de lesa à humanidade, né? Achado no meu quintal, se vocês botarem no Google, Cemitério dos Pretos Novos. É uma história interessante. Isso que é legal do Google, né? Todo mundo já pega o celular. Achado no meu quintal, Cemitério dos Pretos Novos, que conta, então, a história da Mercedes, que encontrou no quintal da casa dela, no Rio de Janeiro, a ossada de africanos enterrados numa vala sanitária que, historicamente, a gente sabe, numa região conhecida como Cemitério dos Pretos Novos. Hoje, patrimônio histórico da humanidade, proximidade Cais do Valongo, quem for no Rio de Janeiro, Instituto dos Pretos Novos. Não ganha um centavo, nem
da esfera pública municipal, nem da esfera pública estadual, nem da federal. Brasil, um lugar de holocausto, crime de lesa humanidade, mas a gente não tem essa memória resguardada. Então, é um pouco isso. Já estou me sentindo mais tranquila para dialogar com a Daniela, com a Caroline, que eu não saudei, né, no nervosismo. Uma alegria estar aqui com vocês e com todos. Obrigada.